Nós estamos aqui com o economista Sandro Silva, que mais uma vez abrilhantou o evento da FETRACONSPAR, representando o Diese e trazendo elementos importantíssimos, né, para subsidiar a ação dos nossos sindicalistas da construção e do mobiliário, especialmente nas negociações coletivas que acontecerão esse ano aqui no estado do Paraná, e certamente é uma contribuição importante para a nossa ação sindical em todo o país, inclusive das demais federações filiadas à Contricom, na medida que nós tivemos aqui a presença de 10 federações filiadas à nossa Confederação Nacional. Então, Sandro, nós gostaríamos que você enfatizasse, ressaltasse os principais aspectos, né, dos elementos que você trouxe aqui para os nossos dirigentes sindicais. Olá, mais uma vez é um prazer estar aqui participando do seminário da FETRACONSPAR e também com outras federações, com a Confederação, né? A minha fala foi especificamente falar um pouquinho da conjuntura econômica, mostrando os indicadores, né, que são de certa forma positivos, acima da expectativa que o mercado previa nesses últimos anos, um crescimento econômico, com geração de emprego, principalmente empregos formais, redução da desocupação, mas ainda a gente tem muitos desafios, né? A gente observa que o mercado de trabalho, comparado a 10 anos atrás, a gente tem uma informalidade maior, né? Essa questão do conta própria, das plataformas digitais acabaram precarizando o mercado de trabalho, né? E isso está afetando várias atividades, então é bom trazer essas informações. A questão, um dado positivo da inflação, a inflação, o ano passado, a gente teve o cumprimento da meta de inflação, a inflação fechou em 4,26%, e esse ano a perspectiva é que a gente tem uma inflação menor, né? Isso, de certa forma, acaba sendo positivo nas negociações coletivas, e de forma geral as negociações coletivas no Brasil, e principalmente na construção, a gente vem observando avanços nas negociações salariais, com a grande maioria das negociações conquistando ganhos reais, né? E a perspectiva é que esse ano a gente tem uma inflação menor, né? Principalmente nas databases que afetam o setor da construção e do mobiliário, que aqui no caso do estado do Paraná e em grande parte dos estados brasileiros, a database é maio, e no setor imobiliário a database é junho, possivelmente a inflação vai ficar em torno de 3%, né? E a gente vai ter um crescimento econômico possivelmente menor do que o ano passado, muito em função da taxa Selic, né? A taxa de juros que o governo remunera os títulos públicos federais, que acaba impactando negativamente a economia, tanto a questão do crescimento econômico, porque com um juros maior, quem tem recurso, de vez de aplicar em produção, acaba deixando no mercado financeiro, né, e prejudica a população de forma geral, que o custo de dinheiro acaba sendo mais alto, para você financiar um carro, uma casa ou qualquer bem, né, dependendo dos bens, a questão do eletrodoméstico, tudo isso, os juros acaba sendo mais alto, e além disso tem um custo para o governo está gastando quase R$1 trilhão só com os juros da dívida pública. Então isso é um problema que a gente tem no país, né, de uma taxa Selic muito alta, uma meta de inflação irreal para a economia brasileira, né? Hoje a meta de inflação é de 3%, um estudo que nós fizemos desde o Plano Real em 94, apenas em 2 anos no Brasil a gente teve uma inflação abaixo de 3%, e foram anos que a gente teve recessão, né? E isso acaba prejudicando a economia de forma geral. Mas voltando um pouco para a questão da negociação coletiva, o que a gente espera? Apesar dessa conjuntura de desaceleração econômica, a gente tem uma perspectiva positiva, porque o mercado de trabalho está aquecido, a taxa de desocupação está baixa, né, a menor da série histórica, desde 2012, e uma inflação mais baixa, né? Isso, de certa forma, ajuda a gente ter negociações salariais com ganho real, um reajuste acima da inflação. O desafio que a gente tem é convencer e explicar para o trabalhador esse fato de a gente ter uma inflação menor, né? Trazer as informações para ele, mostrando que inflação baixa para o trabalhador acaba sendo positivo, porque você perde muito menos, né, entre uma database e outra, o poder de compra acaba sendo, você perde, mas perde muito menos, e na negociação salarial, uma inflação mais baixa, fica mais fácil de você conseguir repor a inflação e você tem a possibilidade de um ganho real maior, né? E aí, para ajudar esse cenário, a gente tem a questão do reajuste do salário mínimo, né, que retomou a política de valorização do salário mínimo, que teve um reajuste agora esse ano de 6,79%, um ganho real acima de 2,5%, e no caso específico do estado do Paraná, a gente também tem a questão do piso regional, que é o maior piso do estado,
apesar de a gente ter uma regra que foi estabelecida em 2022, que acaba impactando num reajuste menor do que o salário mínimo nacional, mas ainda com ganho real, no caso do setor da construção e da indústria, um ganho real de 2%, que acaba sendo um balizador muito importante nas negociações coletivas do setor aqui no estado do Paraná. Tanto a questão do reajuste do salário mínimo, como a questão do reajuste do valor do piso regional do estado do Paraná. Perfeito. Só para concluir aqui o nosso bate-papo, o que nós podemos concluir é que inflação baixa, os reajustes reais, né, que estão acontecendo tanto do salário mínimo como das negociações coletivas, né, desses últimos anos, o ano passado também, está contribuindo com o crescimento, com o desenvolvimento do país. Só que o juro está impedindo, porque na medida que você tem inflação baixa, você também tem um juro real maior e acabando induzindo esse recurso para a ciranda financeira, né? E impactando também no investimento público, que tem sido baixo nesses últimos anos, né? Podemos concluir que é isso que está acontecendo? Sim, a gente está tendo uma retomada do investimento público, né? Uma retomada das políticas sociais, mas ainda em patamares inferiores que a gente teve lá em 2013 e 2014, ali antes da crise, que eu gosto de frisar, que foi mais uma crise política do que econômica, que acabou culminando com o impeachment da presidente Dilma, que acabou alterando a política econômica praticada no país e gerando vários prejuízos para a classe trabalhadora, né? Nesse período aí a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, e outras medidas que prejudicaram os trabalhadores. E agora a gente está num período de recuperação, né? E esse cenário, a gente tem esse problema dos juros, né, que da Selic muito alta, muito fora da realidade, que acaba prejudicando o país de forma geral e principalmente os trabalhadores, mas mesmo assim a gente tem uma conjuntura econômica positiva. O crescimento econômico vai ser menor do que ano passado, mas com a questão de uma inflação sob controle, né, e até possivelmente inferior à do ano passado, que permite a gente ter avanços maiores nas negociações salariais. E não só a questão do ganho real, a gente começa a observar nesses últimos anos uma volta da discussão de outras cláusulas, porque nesse período de crise desses governos que nós tivemos, que tinha uma visão diferente e atacou muito os trabalhadores e a sociedade de forma geral, muitas vezes as negociações coletivas foi mais de se proteger contra as perdas de direitos. E agora a gente está observando uma retomada do ganho real e uma retomada das discussões de algumas cláusulas para avançar direitos dos trabalhadores, sim, nos acordos e convenções coletivas. E aí também tem uma outra questão importante, os avanços em outros benefícios, principalmente as cestas básicas, auxílios, alimentações, refeições, que também estão avançando além da inflação, né? Então a gente tem esse cenário positivo das negociações salariais nesses últimos anos e possivelmente continuem nesse ano. Muito bem. Falamos aqui com o economista Sandro Silva, que mais uma vez abrilhantou o evento da FETRACONSPAR, dando contribuições importantes para os nossos dirigentes sindicais. Muito obrigado, Sandro. Nada.